O livro em questão, O Cemitério dos Vivos, é um livro, como muitos outros, baseado na própria experiência do Lima. Hoje em dia poderíamos considerar como uma espécie de autoficção. É uma literatura que poderíamos chamar de uma literatura de confinamento. Ele fica 3 meses no hospício, dá entrada no dia de Natal, no dia 25, levado por seu irmão, que o encontrou na rua, esbodegado, bêbado, tendo visões, e o irmão o irmão que trabalhava para a polícia, leva ele para o hospital. Isso acontece em dezembro de 1919. No ano anterior é quando o Rio de Janeiro e boa parte do mundo é assolado pela gripe espanhola. Ainda existem consequências daquele processo, daquela pandemia, que o Lima Barreto, ainda que indiretamente, acaba por ter essa sensibilidade. Um dos pontos interessantes, ou das anedotas que existem ao redor desse livro, é que já em finais de janeiro, começos de fevereiro de 1920, o Lima, que era grande conhecido da imprensa, recebe 2 colegas da imprensa que vão entrevistá-lo dentro do hospital. E a entrevista, apesar de ser curta, é bastante interessante, e o Lima dá a entender que foi para o hospício não porque tenha sido levado para lá, mas que foi para lá fazer uma pesquisa, uma espécie de quase que uma etnografia dentro do manicômio. Tudo indica que isso não é verdade, que isso é a maneira como ele quis se apresentar naquele momento. O que sim parece ser verdade é que ele, em determinado momento, já poderia receber alta, mas decide, por livre e espontânea vontade, permanecer no hospital até o final do carnaval, para não cair em tentação na época de festas do Rio de Janeiro. Nesse período que ele ficou no hospital, ele continuou escrevendo, inclusive publicou várias crônicas em jornais e revistas da época. Algumas delas eu pude localizar num livro que saiu em 2016, chamado Sátiras e Outras Subversões. Essa não foi a única hospitalização dele, ele teve outras ao longo da vida, mas foi a última, já que em 1922 ele morre. O Cemitério dos Vivos é o livro que talvez tenha ficado inacabado, mas que tenha sido desenvolvido bastante. Há outros fragmentos também de outras obras, mas Cemitério dos Vivos é o que ficou no ar quando Lima morre em 22. O livro trata obviamente, da questão da loucura, trata, obviamente, da questão racial que perpassa a obra do Lima. Ele fala muito sobre isso dentro do livro, das teorias da ciência naquela época sobre a questão racial e sobre a questão da saúde mental. E um dos pontos que mais me fascina é que o personagem, o protagonista, chamado Vicente Mascarenhas, ele diz que é um escritor que utiliza, que escreve muito para a imprensa, que era o caso do Lima também, e que utiliza essa forma de escrita como uma espécie de treinamento para poder se comunicar com um grande público. E que ele queria que a sua obra, o seu grande objetivo, fosse desafiar, eu acho que a palavra seria essa, desafiar com a sua própria experiência, e tá aí a ideia de autoficção, as teorias que eram desenvolvidas naquele momento, chamadas de teorias científicas. Hoje sabemos que boa parte delas de ciência não tinham nada. E quando a gente fala de literatura nessa época, de imprensa, a gente tem que pensar que era basicamente a única forma de se comunicar com um grande público. Não existia rádio, não existia, obviamente, televisão, nada dos meios de comunicação de massa que temos hoje. E que para ele aquilo era um meio pelo qual ele poderia atingir as pessoas e tentar mudar percepções, ideias, experiências sobre vários assuntos, mas principalmente pela questão racial que ele experimentava ele mesmo. E é um livro sensacional que talvez dê um pouco de amplitude a essa questão da literatura do confinamento, ou escrita sobre confinamento, em que tantos escritores, e o próprio Lima menciona escritores de sua referência,
que também escreveram sobre confinamento. Acho que talvez o exemplo mais contundente seja Dostoiévski. É um livro sensacional, como uma porta de entrada na literatura do Lima, e vale a pena ler nesse momento de confinamento para que a gente possa expandir o nosso entendimento sobre outros momentos históricos semelhantes que já aconteceram.